A profissão de jornalismo sofreu um forte golpe após a decisão do Supremo Tribunal Federal de retirar a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão. Mas, afinal, os cursos de jornalismo vão acabar? Qual será o rumo da formação do jornalista? Para esclarecer a essas e outras dúvidas dos alunos e da sociedade, a Unidade de Comunicação Social da FAESA realizou uma mesa redonda, mediada pelo professor de Comunicação Social da FAESA, Fabiano Mazzini, com a presença da presidente do Sindicato dos Jornalistas, Suzane Tatagiba, o apresentador e jornalista da TV Vitória, Alex Cavalcante, o representante das empresas de comunicação, José Carlos Correia, e a coordenadora do curso de Comunicação Social da FAESA, Marilene Matos. Veja agora o debate realizado no auditório do Campus 2. A ideia, pessoal, é que a gente faça uma discussão sobre esse tema, abrindo espaço aí de até 15 minutos para cada expositor, e depois a gente faria uma rodada de discussão entre os expositores, de perguntas, de esclarecimentos, de réplicas, sobre alguma colocação de um e de outro, e, a partir daí, imediatamente abriríamos para as perguntas de vocês. Então, a gente pode, inclusive, começar por essa ordem mesmo. Acho que é interessante. A gente começa com a Suzana, depois o José Carlos Correia, o Alex e a Marilene Matos. Ok? Então, Suzana Tatagiba. Tanta coisa que eu quero ler para vocês que acaba não vai dar tempo. Eu fui marcando, fui trazendo material, fui falando. Eu sei que os alunos estão apreensivos. Eu recebo todo dia vários e-mails de alunos. E aí, o que eu vou fazer da vida? A maioria, as perguntas são essas, né? A pergunta principal: o que eu vou fazer da vida? Você vai continuar estudando. Vai continuar estudando, vai continuar se qualificando, porque qualificação é a base da nossa profissão. Jornalista sem qualificação não é jornalista. Por isso que eu uso essa camisa, ainda tem umas outras que nós até estamos trabalhando, né? Eu sou jornalista por formação. Eu me formei, eu estudei, eu me qualifico todos os dias. Todos os dias eu me qualifico, todos os dias eu leio jornais, né? Todos os dias eu procuro, estou lendo sempre livros, porque quem não lê não escreve. Então, a formação é o principal da nossa profissão. Então, vocês vão continuar se qualificando e vão para o mercado batalhar uma vaga. Aí chegamos nós, juntos, chegamos na qualificação e estamos juntos no mercado de trabalho. Bom, o que aconteceu foi um golpe na gente. Eu chamo de golpe, sim. Um duro golpe na nossa profissão. E, paradoxalmente, eu não consigo entender o que os empresários de comunicação querem, que eles provocaram isso. Eu não consigo, não entra na minha cabeça. É paradoxal. Quer dizer, como sindicalista, eu entendo, claro. Né? É uma forma de conseguir dominar, né? Querer manipular, querer controlar a nossa organização como profissionais. A nossa organização como jornalistas, a organização trabalhista, a nossa organização como uma categoria. Só no Brasil, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso é de uma loucura total. Que depois vem o problema. O problema vai chegar. Como já chegou com a lei de imprensa, que eu vou depois contar para vocês. Bom, o que nós, jornalistas, o que nós, militantes do movimento sindical, o que sindicatos e o que a FENAGE, o que nós estamos fazendo. Vou ler alguns pontos. Primeiro, no dia 17 de julho, agora, nós todos estaremos reunidos em São Paulo, todos os presidentes de sindicatos, nós vamos discutir, e agora? O que faremos como organização de trabalhadores? O que faremos também como organização de trabalhadores, preocupado com o mercado de trabalho, preocupado com a nossa questão salarial e preocupados com os cursos, com a qualificação profissional. Porque já tem pessoas, e até eu entendo, mas questiono e falo que não, de uma certa faculdade, vários alunos querem trancar a faculdade. Não façam isso. Porque vocês vão acabar ficando nivelados com aquele que não tem graduação e que não sabe nada. Não façam isso.
né? E quem te falou, a gente chegou e conseguiu conversar com uma turma inteira de um curso de comunicação, que queria trancar, um curso de jornalismo. Nós estamos esperando a publicação do acórdão, tá? O acórdão do Supremo, que não foi publicado ainda, para saber até que ponto qual foi a dimensão do voto. Nós temos o entendimento de que a decisão do Supremo só derruba a obrigatoriedade do diploma, aliás, entendimento não, era só aquilo que estava para ser julgado, era só aquele recurso. Mas nós sabemos que, por uma questão no Brasil, o Supremo ele se rende às pressões, né? Então, nós temos que ver qual a abrangência desse voto do Supremo. Nós vamos esperar o acórdão e a Federação Nacional dos Jornalistas já tomou as providências necessárias para apresentar embargos se houver omissões e, principalmente, excessos. O Supremo Tribunal Federal tornou-se em efeito somente o inciso 5º do artigo 4º do Decreto-Lei 972, de 1969, que exigia a apresentação do diploma. Isso quer dizer que todos os demais artigos da regulamentação, apesar de um monte de declaração pública do Gilmar Mendes, continua tudo em vigor. Ele é um falastrão, então ele vai continuar falando porque ele gosta de falar. É a única forma desse homem... Vocês conheciam o Gilmar Mendes há uns 2 anos atrás? 1 ano atrás? Ninguém conhecia. Ele foi advogado-geral da AGU, Advocacia Geral da União. Não sei se chama de presidente ou coordenador, mas era o homem que coordenava a AGU, na época de Fernando Henrique. Ninguém o conhecia. Então, o Supremo é o degrau para o conhecimento. Então, quero ver o que ele vai fazer depois, né? Infelizmente, ele não está à beira da aposentadoria porque ele é novo, porque com 70 ele ia se aposentar, né? Então, nós vamos ter tempo ainda com o Gilmar Mendes. Ele vai ficar 2 anos no mandato, mas ninguém o conhecia. Então, essas pessoas usam degraus para esse tipo de aparecimento, vamos colocar assim. A FENAGE também já solicitou uma audiência com o ministro do Trabalho e Emprego para discutir as novas regras para o registro profissional. Enquanto isso, nós estamos conversando com as DRTs, pedindo que eles não emitam nenhum registro de pessoas não diplomadas. E nós, sindicatos jornalistas, continuamos procedendo da mesma forma. Não filiamos precário, não damos carteira de jornalista a precário, de forma alguma. Existem vários processando a gente, principalmente a FENAGE, a gente, porque nós somos sindicatos e eu sou diretora da FENAGE. Tem um, inclusive, que é analfabeto, não sabe nem ler nem escrever, e nós descobrimos isso porque na documentação está lá a carteira de identidade dele, está escrito não assina, é o dedão. Ele tem registro de jornalista, tá? Ele mais uns outros. Eu não estou aqui nenhum sentido pejorativo ao analfabetismo, que é um problema no país, que é um problema de políticas governamentais, tá? Isso é política de governo. Mas a nossa profissão, onde o senso crítico, né? A preocupação com o social, o interesse público, tá? A preocupação com a população e o saber escrever são fatores primordiais. Eu não posso ter uma pessoa analfabeta que não consegue fazer, né? Não consegue fazer essa distinção. O ensino de jornalismo não foi extinto, embora tenha recebido um duro golpe. A decisão do STF aponta para a barbárie no mercado, e só a atuação firme dos sindicatos e o ensino com formação qualificada poderão reverter esse quadro. A FENAGE continuará acompanhando o trabalho da comissão de especialistas, que está mudando as diretrizes curriculares, propondo mudanças nas diretrizes curriculares do nosso curso de jornalismo, que, neste momento, dedica-se à elaboração de novas diretrizes curriculares. Pisos salariais, a jornada de 5 horas, acordos e convenções coletivas não foram, embora as empresas sonhem com isso, objeto de discussão neste julgamento. A FENAGE e os sindicatos devem continuar denunciando e resistindo a todas as iniciativas de precarização e arrojo salarial da categoria. Também não se alteram as regras de concursos públicos para a assessoria de imprensa. O Estado tem a competência para definir as qualificações necessárias para as carreiras públicas. Se quiser, inclusive, além de graduação, deve exigir especializações, mestrados e doutorados. A FENAGE está recebendo diversas manifestações de solidariedade de parlamentares de vários partidos políticos. Vamos propor a criação de uma frente parlamentar suprapartidária em defesa do jornalismo, dos jornalistas e encontrar no Congresso Nacional o espaço adequado e usurpado pelo STF, a solução institucional para garantir direitos da nossa categoria.
Devemos todos, profissionais e estudantes, seguir protestando de todas as formas e em todos os momentos. É fundamental buscar o apoio de movimentos sociais, entidades como a ABI, a OAB, políticos e até mesmo setores do judiciário inconformados com essa violência contra os jornalistas e a democracia. Devemos também manter o alerta sobre a ameaça que o presidente do STF tem insistido em fazer contra regulamentações profissionais de outras categorias e, por tabela, contra a própria educação superior do país. E, por último, muito importante, denunciar o descaso e a irresponsabilidade do ministro-presidente do STF. Mas não podemos jamais esquecer que os principais responsáveis por essa agressão são os poderosos donos da mídia, da Folha de São Paulo, do Globo, do Estadão, da Globo, que é a rede, do Estadão, da Veja, do Liberal, do Diário do Nordeste, da RBS, e por aí vai. É claro que a intenção do baronato da mídia e de seus aliados do Supremo é nos tornar menores, mas vamos juntos provar que sairemos maiores dessa crise. E se alguns resistem com a proteção natural do couro do crocodilo, vamos mostrar que nossa couraça é de aço forjada na luta. Fomos provocados e desafiados. Não temos agora o direito à dúvida e hesitação. Somente os que têm a ousadia de lutar conquistam o supremo direito de vencer. Como na letra da canção, lembro que se muito vale o já feito, mais vale o que será. Isso aqui que é o presidente da Federação dos Jornalistas. Mais uma vez, vamos à luta, assinado Sérgio Murilo de Andrade, presidente da FENAGE. Então, isso aqui, essa carta está no site da Federação. Quer dizer, nós estamos conversando com todas as pessoas. Acho que os estudantes de comunicação têm que protestar, os estudantes têm que se juntar, não têm que ficar esperando que o sindicato chame para um protesto. Os estudantes têm que se juntar e têm que nos chamar. E nós vamos estar presentes com vocês. Vocês têm que ir às outras faculdades, vocês têm que protestar. Quem faz o país somos nós, brasileiros. O seu Gilmar é mais um cidadão. É que nós temos os poderes constituídos para nos ajudar, que eles estão tão separados do resto da população, que nós os colocamos como autoridades supremas. Não são. São iguaizinhos a nós. Então, nós temos que ir às ruas. Vocês têm que se juntar à UF, se juntar falei a UFSC, que é a Faculdade Federal, e a todas as outras faculdades particulares que tem aí. Tem vários estudantes inconformados, vários não, muitos, dezenas. Os estudantes no Brasil estão fazendo isso. Aonde o Gilmar vai, tem um protesto na porta. E está interessante, porque nós estamos falando para ele, olha, seu Gilmar, nós não concordamos com a sua posição. O senhor não é dono da verdade. Nós queremos, sim, continuar. Por que isso? É reserva de mercado. Sim, nunca desmentimos isso. Mas é uma reserva de um mercado qualificado, de um mercado preocupado com a formação, de um mercado preocupado com a sociedade. Aí vem as grandes empresas e falam, mas nós nunca vamos deixar de contratar sem formação. Eu até acho que elas não vão mesmo. Mas o país não é feito só de capitais. O Brasil tem quase 5 mil municípios. E, nos municípios, nós sabemos que, mesmo com a exigência, mesmo com a fiscalização, ainda tem empresas que burlam. Nós negociamos salário todo ano. Nosso salário é baixo, nosso salário é ruim, nossa profissão é precarizada. Por quê? Porque nós não batalhamos mais do que nós deveríamos. Nós batalhamos, deveríamos batalhar mais. E que os patrões de comunicação, eles falam o seguinte, nós só podemos pagar isso. Por quê? Porque o interior não pode pagar mais. Se o interior não pode pagar mais, o interior está precarizando cada vez mais, porque a capital precariza. Porque nós temos relógio de ponto nas redações, porque os profissionais pediram. Mesmo assim, nós temos ações contra as duas grandes empresas aqui, porque descumprem o relógio de ponto. Nós temos ações e fiscalizações, estamos vigilantes permanentemente, porque eles acham que nós temos que trabalhar 12, 15, 20 horas e ganhar por 5, que nós vivemos de brisa. Tá? Nós somos trabalhadores qualificados, trabalhadores que temos que fazer um bom trabalho para a sociedade e temos que ter nossa vida pessoal, com bons salários, com leitura. Hoje, se você perguntar qual jornalista que assina jornal, a maioria não assina, o dinheiro não dá. Porque a vida está cara. Então, nós temos que o quê? Encerrando. Nós temos que brigar, nós temos que lutar, e nós temos que lutar por qualificação. Nós temos que lutar por uma profissão qualificada. E isso, no meu entendimento, só com diploma de jornalista. Obrigada. Depois a gente vai continuando a conversar.
Vou passar a palavra agora para o José Carlos Corrêa, que é vice-presidente do CERT, Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado do Espírito Santo, que também é diretor-secretário do Sindicato das Empresas de Jornais e Revistas no Estado do Espírito Santo, e também é professor, José Carlos, e jornalista. Bom dia a todos. Vou dar uma outra visão aqui para vocês. É até bom, não é, gente? A mesa era uma mesa redonda, né? Não é muito redonda, mas é importante que a gente tenha acesso assim, às várias visões da mesma questão, do mesmo problema. O Fabiano disse, eu sou jornalista. Eu sou um jornalista que comecei minhas atividades antes da regulamentação da profissão, portanto, antes do famoso decreto aí da época do regime militar. E quando veio a legislação que regulamentou a profissão, todos os jornalistas em atividade se registraram dentro do prazo que na época foi concedido, já não me lembro se 2 anos ou 1 ano, já não me lembro mais. Na época, inclusive, nós tínhamos aqui no Espírito Santo a Associação dos Jornalistas Profissionais, na qual eu era diretor, que foi o precursor do sindicato. E sou hoje professor do curso de comunicação da Estácio, leciono lá já há 8 anos, e exerço atividades jornalísticas lá na Rede Gazeta, com essas representações que o Fabiano mencionou aqui, nos sindicatos de rádio e TV e no sindicato de jornais e revistas. Somos integrantes lá da comissão de negociação, que inclusive estamos nos reunindo mais uma vez aí com o sindicato dos jornalistas para acertar os termos da convenção coletiva. Então eu me coloco assim numa posição, eu não digo à vontade, às vezes incômoda, porque eu atuo nessas várias frentes e não estou aqui, até apesar dessas minhas vinculações sindicais, para falar em nome dos empresários, absolutamente. Eu vim atendendo esse convite aí gentil aí do Fabiano, para conversar com vocês, como tenho conversado com meus alunos lá da Estácio, a respeito dessas questões aí que afetam, de alguma maneira, a atividade do jornalista. E, na minha visão, o que eu posso colocar para vocês é que o fim da exigência do diploma não muda uma questão fundamental do mercado, que não é só nossa da área de jornalismo, mas é de todos os mercados. É a busca pelos profissionais mais qualificados. Faculdade não é fábrica de diploma. Diploma não dá credencial para que qualquer pessoa possa conseguir um lugar no mercado de trabalho. Nunca foi assim. Eu conheço vários jornalistas formados que não estão em atividade, né, por 1000 razões, ou até por opção própria. Mas, na verdade, a gente sabe que o diploma nunca foi a garantia de um lugar no mercado de trabalho. E as organizações, apesar de todas as considerações que possam ser feitas em torno delas, as organizações, sejam elas de que natureza forem, elas têm um propósito, é de servir o melhor ao cliente que elas têm. No nosso caso, são os leitores, os telespectadores, os internautas, os rádio-ouvintes, são clientes que procuram os produtos e serviços que nós prestamos para consumir. No nosso caso, informação, entretenimento, toda essa gama de serviços que a gente presta na área de comunicação. E as organizações permanentemente buscam melhorar cada vez mais essa prestação de serviços, porque é aí que está o negócio dela. Quem tem um melhor produto, quem consegue uma melhor audiência, quem consegue uma melhor circulação, no caso dos exemplares impressos, quem consegue ter o melhor número de acessos na internet, no online, ganha melhores condições de sobreviver nesse mercado competitivo. Ganha mais anúncios, ganha mais assinantes, ganha mais venda em banca, e é assim que as organizações vivem. Então, as organizações, não faz lógica a gente imaginar que elas queiram prejudicar o produto e serviço que elas prestam, porque isso é um tiro no pé. É perder participação no mercado e dar
margem para que outras organizações tomem os lugares dela, uma participação muito maior. Hoje a competição é aberta, as emissoras de rádio e televisão, por exemplo, têm competição em nível mundial. Os jornais também, né? Embora a circulação impressa não seja tão abrangente do ponto de vista geográfico, mas hoje qualquer um acessa os jornais online, na internet, você pode ler qualquer jornal do mundo ao mesmo tempo em que você pode ler um jornal local. Então é uma questão de opção do consumidor, né? O consumidor muda de canal a hora que ele quer, ele muda de meio a hora que ele quer, e as empresas de comunicação, dentro desse avanço tecnológico muito rápido que todos nós estamos vivendo, estão buscando caminhos exatamente para competir cada vez maior e sobreviver no mercado. Eu falo sobreviver no mercado, até usando uma expressão muito comum na área de administração, eu também já lecionei nessa área de curso de comunicação. Algumas disciplinas que eu leciono, inclusive, têm a ver com isso, jornalismo e organização, administração de empresas jornalísticas, tem muito a ver também com essa área da ciência da administração. Em administração, a gente costuma muito dizer que as empresas, na verdade, como nós, né, comparar empresas com pessoas, todos nós buscamos sobreviver, né, porque, como as pessoas, as organizações também nascem, crescem, atingem a maturidade e um dia morrem. São raras as organizações que passam aí de 100 anos, como são raras as pessoas que passam de 100 anos. Então, o que as organizações fazem é o que nós fazemos, né? Uma luta constante pela sobrevivência. Procuramos nos alimentar melhor, procuramos fazer exercícios físicos, ter hábitos mais saudáveis de vida para poder viver um pouco mais. E as organizações, dentro dessa competição que estão aí, estão buscando esses caminhos. Eu só lembro a vocês algumas coisas que eu convivo com elas diariamente e percebo muito rapidamente. As organizações buscam os melhores profissionais, dentro das suas possibilidades, para prestar um melhor serviço e vão continuar buscando. E o curso de comunicação é o degrau mais seguro para qualquer pessoa que queira ingressar na atividade jornalística se qualificar. Quem faz o curso tem melhores condições de conseguir uma colocação no mercado, com diploma ou sem diploma, com exigência de diploma ou sem diploma. A gente sabe, por exemplo, que nós temos companheiros jornalistas onde a exigência de diploma nunca aconteceu. Os diagramadores não precisam ser diplomados em curso superior. Repórter fotográfico, muito menos. Repórter cinematográfico, tampouco, né? Revisores, tampouco, se é que ainda existe em alguma redação essa figura, né? Então, nós temos já companheiros jornalistas nossos onde a exigência de diploma não era feita, nem pelo decreto mencionado aqui pela Suzana. E, na grande maioria dos países democráticos, de livre expressão, Estados Unidos, França, Itália, Inglaterra, não existe a exigência de diploma e, no entanto, há cursos de jornalismo, há qualificação profissional e quem quer ingressar na profissão busca os cursos exatamente para se qualificar melhor, mesmo que não haja esta exigência. Eu convivo muito lá na Rede Gazeta também com a área comercial. Minha atividade também é muito ligada à área comercial, porque eu coordeno cadernos especiais, e os cadernos especiais eles só são lançados quando se viabiliza comercialmente, quando há venda de publicidade suficiente para compensar a edição de um caderno desse tipo. Não são cadernos que saem com frequência regular, eles são ao longo do ano, feito cada ano há uma programação diferente. Agora mesmo, nós vamos lançar o maior deles, que todo ano ainda já tem 17 ou 18 anos que publica, que é o projeto do Recall, que pesquisa as marcas mais presentes na mente do consumidor. Isso gera um suplemento especial, que é o maior que a Gazeta faz, em torno de 80, 90 páginas. Nós estamos agora produzindo, por exemplo, esse caderno. Mas são cadernos, assim, esporádicos ao longo do tempo, e a minha ligação com o comercial é muito próxima exatamente por isso. E eu vejo lá, por exemplo, sempre que há necessidade de profissionais para compor equipe de venda, equipe de atendimento, equipe de contato, a Gazeta, inclusive, publica editais no seu caderno de emprego, onde exige formação em publicidade e propaganda ou em marketing. Não precisa, né? Para compor equipe de vendas de comercial, para compor agências de publicidade, não há necessidade de diploma. No entanto, as organizações que trabalham nisso buscam profissionais formados, porque sabem que saem das faculdades as melhores cabeças, as pessoas que podem ter um desempenho superior em relação a outro que nunca
teve qualquer tipo de aprendizagem com relação a esse aspecto. Então, eu vejo lá, próximo a mim, esse exemplo, né? Como também o pessoal de hotéis, né? Para você trabalhar em serviços hoteleiros, você não há necessidade de você ter um diploma superior. Mas onde é que os hoteleiros normalmente buscam os seus profissionais? Naqueles que formam em hotelaria, naqueles que formam nessa área de formação. E assim vai continuar sendo. A Gazeta tem o seu curso de residência, onde recruta lá pessoas recém-formadas e no último período de formação para compor lá os seus quadros profissionais, e vai continuar fazendo assim, né? E não há nada que indique que isso possa mudar, até porque ali estão as melhores cabeças, aqueles que poderão, como eu disse no início da minha fala, prestar os melhores serviços, produzir o melhor produto para o consumo lá dos nossos clientes, que são, em verdade, os que botam dinheiro dentro da organização, né? A gente costuma brincar muito lá que o nosso patrão lá não é nem o Carrier, nem o café. O nosso patrão é o leitor do jornal e os telespectadores, e os radioouvintes, e os internautas. Porque o dia que esse pessoal deixar de ler a Gazeta, o dia que o pessoal deixar de ler lá o Notícia Agora, ou acessar o Gazeta Online, ou a TV Gazeta, ou as nossas emissoras de rádio, nós estaremos desempregados, e Carrier e café também, né? Porque a organização não vai sobreviver nesse ambiente competitivo que está aí. Quando chegar meu horário, você me diz, hein, ô Fabiano, um outro ponto que eu gostaria de lembrar aqui a vocês, assim, o grande mercado hoje do jornalista, a gente sabe disso, né, e vocês certamente debatem isso na sala de aula, não está, na verdade, nos veículos de comunicação. O grande mercado nosso hoje está nas empresas, nas organizações sem fins lucrativos, nos órgãos de governo, que despertam, estão cada vez mais conscientes da necessidade de formar equipes de comunicação para ampliar o seu relacionamento com os públicos que cercam as organizações. As nossas prefeituras aí, algumas têm áreas de comunicação bem estruturadas, outras não têm praticamente nada, né? Empresas de grande porte, Arcelor, Samarco, Vale do Rio Doce, têm núcleos de comunicação bem estruturados, mas tem aí uma imensidade de empresas que ainda não fizeram isso, né? Daí porque até surgem muitas assessorias aí de comunicação que contratam com várias empresas, é um mercado crescente. O grande mercado, na verdade, nosso hoje em dia são essas assessorias. E como essas empresas montam essas assessorias? São equipes multidisciplinares. Lá tem lugar para jornalista, e nós estamos lá, mas tem lugar para publicitário, tem lugar para relações públicas, tem lugar para profissionais de marketing, porque são profissionais que trabalham exatamente nessa área de comunicação e construção de relacionamentos. E esse mercado continuará ampliando, né? E esse mercado não exige diploma de curso superior para ninguém, né? Agora para ninguém, né? Quando quisesse contratar um jornalista, certamente exigiria, né? Mas agora não existe para ninguém, né? Os profissionais de marketing estão lá, alguns são formados, outros também não são. Publicitários, conforme eu cheguei a dizer, a exigência de diploma não é feita nessa área, e, por via de consequência, nós já compomos essas equipes multidisciplinares. E o que é que leva a organização a escolher um e o outro? A qualificação, é o talento que a gente possa apresentar, né? Então, dessa forma, essa outra visão a que eu me referi, que eu queria colocar para vocês, concluindo aí a minha fala, seria o seguinte: o caminho está na qualificação. Não entendemos que isso possa representar qualquer prenúncio de crise ou de fim de curso de jornalismo, ao contrário. Eu acho que quem quer ingressar na profissão, quem quer trabalhar, é o melhor caminho, é o caminho adequado, é ingressar numa faculdade, é concluir a sua faculdade, é aí que a gente ganha melhores condições, e fazer pós-graduação, se for possível, e se qualificar, porque nós estamos em um processo pleno de aprendizagem. Nessas mudanças todas de cenário, quem para de aprender, quem para de estudar, acaba ficando na estrada, né? Essas seriam minhas palavras, que espero que sejam
até palavras de otimismo, né? Nós conhecemos essas dificuldades todas que possam surgir com essa decisão, ou enfim, essa dificuldade não, essas incompreensões, mas nós temos essa visão de que, na verdade, o caminho continua aberto para todos nós, em termos de crescimento, em termos de melhores condições de atuar nesse mercado. Obrigado pela oportunidade, fico à disposição de vocês. Palavra agora para o Alex Cavalcante, jornalista, apresentador da TV Vitória e ex-aluno da FAESA. Bom dia a todos. Só um comentário rapidinho sobre a decisão. Eu concordo com a Suzana, foi uma forma, principalmente dos grandes grupos de comunicação, colocarem a faca no nosso pescoço. Eles vão contratar gente sem o diploma universitário? Os grandes não. Acho pouco provável que a Gazeta contrate, que a Tribuna contrate, ou que a Rede Vitória contrate alguém sem o diploma de comunicação social. Mas a faca está no pescoço. Se você não aceitar esse salário pequenininho, eu tenho um cara aqui que trabalha pela metade e tem talvez um ensino médio. Então, é uma forma de pressionar, sim, por mais que eles tentem negar. Mas acho que isso coloca para a gente dois cenários. No curto prazo, acho que é essa concorrência mesmo, que a gente tem, sim, que ficar de olho, essa pressão de repente, todo mundo agora pode ser jornalista, e é o que eu que imagino que vocês que estão aqui na faculdade, nós que estamos no mercado, estamos preocupados de imediato, principalmente no interior, como bem lembrado pela Suzana, isso vai ser um problema sério. Só que eu acho que a curto prazo vai mostrar o quanto foi burra essa jogada. Eu acho que as empresas de comunicação esqueceram que o que eles vendem hoje não é notícia. Notícia você tem de graça na internet. O que eles vendem é credibilidade. A diferença está na credibilidade. Notícia, você pega qualquer agregador de notícias, aí você vai ter notícia do mundo inteiro. O que vai fazer a diferença para selecionar se eu vou acreditar nessa ou naquela, ou nessa ou naquela fonte, é a credibilidade. E com isso, eles estão atirando no próprio pé. Quando eles começarem a colocar, e a gente vê hoje, em vários veículos, gente que não sabe nem escrever direito, e eles perderem a credibilidade, aí eles vão repensar se eles fizeram a coisa certa. Quando eles começarem, porque agora todo mundo é jornalista, e aqui em Vitória a gente tem um monte de jornal. Tem um monte de jornal. Cada jornal que eu recebo que é uma maravilha. E agora todos esses caras aí que dizem que imprimem 5.000 exemplares, né? Às vezes não imprimem nem 500. Todos esses caras vão se apresentar como jornalistas. E todos eles vão bater na porta da prefeitura, do governo do estado, são os principais anunciantes hoje, e vão pedir verba também. Porque eles também têm veículos de imprensa. E aí os grandes grupos que apoiaram essa decisão vão ter que concorrer com esse monte de jornalzinho por aí. Quando isso virar um grande mar de lama sem credibilidade, e o faturamento for lá para baixo, eles vão acordar para a besteira que eles fizeram. Aí talvez seja tarde. Ou talvez eles queiram resgatar uma coisa que vai ser muito difícil. Vamos ver quanto tempo isso vai durar. O que a gente faz enquanto esses cenários aí nessa nuvem não se dispersa? Eu acho que a gente tem que investir sim na qualificação, vai ser o grande diferencial. Vai ser o grande diferencial. Mantenha a faculdade, faça a pós-graduação, façam todos os cursos possíveis, porque esse é o único caminho, gente. É o único caminho. Ou então muda de profissão, desiste logo. Sabe? Vai fazer direito. Direito é o melhor curso do mundo. Eu sempre digo isso, é o melhor curso do mundo, porque você pode fazer merda e está certo, está com razão. É o melhor curso do mundo, você faz concurso para tudo. Então, agora, se você tem esse bichinho na veia do jornalismo, invistam na qualificação. O mercado, fatalmente, vai ser, os veículos que quiserem sobreviver, fatalmente serão forçados a contratar pessoas com talento, pessoas com formação e pessoas que sabem fazer a diferença. Acho também que a gente tem que fazer um meia-culpa. Como é que foi a nossa mobilização? Quantos de nós fomos às ruas protestar? Quantos de nós mandaram um e-mail para o parlamentar que você votou na última eleição e falou, faz uma pressãozinha lá para mim, eu não estou achando isso legal. Quantos? Quantos aqui vocês são estudantes? Creio que ninguém aqui tem essa preocupação ainda, mas mesmo lá fora, na minha redação, por exemplo, pouquíssimos são sindicalizados. E aí, eu sou sindicalizado, não faço parte da diretoria do sindicato,
Mas eu digo, o caminho para a gente, além da qualificação agora, é a sindicalização. É a única forma da categoria se unir e ter um mínimo de força para começar a frear. Porque, como bem lembrou a Suzana, ele cassou a exigência do diploma, não cassou a exigência de registro. Tem uma série de questões que não ficaram claras na decisão. Concurso público, área de comunicação social, que o próprio Supremo ia lançar um concurso com 14 vagas. Vai ser com diploma ou sem diploma? A decisão dele é tão burra que não define isso. Então, está aberto. Então, tem margem ainda para muita coisa a ser questionada, tem muito recurso para ser colocado aí. Então, acho que a gente tem que... Agora, o caminho é assim. Talvez esse problema que aconteceu com a comunicação social agora tenha um lado bom, que é justamente forçar os jornalistas a se unirem. Uma vez na vida, o jornalista tem essa coisa de ser meio bicho grilo, meio intelectual, meio artista, cada um quer pensar diferente. Porra, antes de tudo, nós somos uma categoria profissional. Você vê as outras categorias, os caras podem discordar, quase se matam nas reuniões deles. Mas invade o escritório de um advogado. Vai lá. Todos eles. Você vai ver Délio Prates e Homero Mafra sentados juntos. Não, isso não pode. E os jornalistas não fazem isso. Está na hora da gente fazer isso. Porque é a única forma da gente reagir. Acho que eu não falei meus 15 minutos, acho que eu fui mais breve. É bom que dá tempo depois para a gente discutir e ter mais tempo para conversar. Vou devolver aí para Fabiano, tá bom? Obrigado, gente. Bom, terminando essa primeira fase aí de exposição, de avaliação, vou passar a palavra para Marilene Matos, coordenadora do curso de Comunicação Social da FAESA. Bom dia. A minha fala não será apenas enquanto coordenadora do curso, nem enquanto professora do curso de jornalismo, mas também enquanto jornalista. Tá? Eu tenho algumas certezas, e certezas que de uma experiência por quem já passou pelo mercado, pelas redações, e de quem convive há 10 anos no meio universitário. As empresas vão continuar contratando jornalistas formados, diplomados. Depois eu vou explicar por que eu tenho essas certezas. O diploma nunca garantiu o mercado. Hoje já existe uma enorme concorrência no mercado. O número de novos jornalistas formados a cada semestre pelas escolas de jornalismo é mais do que o suficiente para garantir seleção. Então, há um tempo atrás, o diploma poderia até garantir mercado. Nós éramos o quê? Numa turma há 18 anos atrás, na UFES de 30 e nos formamos em 10. Para estes 10, as portas estavam abertas e depois o próprio mercado selecionava ou não aqueles que ficavam. Porque no mercado você pode ter espaço, você pode ser indicado, mas você só fica no mercado do jornalismo se você tiver competências para ficar. Porque ninguém vai escrever uma matéria para você, ninguém vai apurar para você. Então, é uma coisa que não funciona no jornalismo, é a indicação e é a sobra de vagas. E hoje nós não temos isso. O mercado, as faculdades de jornalismo, a cada semestre, colocam no mercado um número mais do que o suficiente para que o mercado possa fazer uma boa seleção. A outra coisa que eu tenho certeza, por parte de quem já cursou um curso de comunicação, que a formação sempre foi mais importante do que o diploma. O diploma não garante nada, é a formação que garante. E não falo isso porque a minha posição é justamente a favor da obrigatoriedade do diploma. Sempre fui a favor da obrigatoriedade, mas sei que a formação sempre foi mais importante do que o diploma. E aí vem mais uma necessidade de quem hoje é aluno de um curso de jornalismo. A formação de vocês é super importante. Se querem algum espaço, estejam aqui ou em qualquer outro curso de jornalismo para estudar, para se empenhar e busquem ainda uma pós-graduação, porque terão espaço. É a formação que garante espaço. Eu tenho essas certezas por algumas dificuldades que vou apontar para vocês, que ao longo nem desses últimos dias, né, mas principalmente este ano, quando as diretrizes curriculares foram colocadas novamente em discussão pelo Ministério da Educação,
quando alguns eventos foram realizados, não aqui no Estado, mas fora do Estado, para discussão das diretrizes curriculares, e em pauta sempre estava a formação, a exigência ou não do diploma de jornalismo, pautando as próprias diretrizes curriculares. Então, várias coisas foram publicadas. E aí eu selecionei alguns itens que vale a pena a gente lembrar de tudo que foi publicado nestes últimos meses. As dificuldades para a cobertura jornalística, por ela ser feita por não jornalistas. Quais são as dificuldades que eu aponto para vocês? Primeiro, a fragmentação do conhecimento. E aí, Nilson Lage lembrou, num dos textos, que as redações, na verdade, seriam estádios. Se as empresas buscam especialistas, então teremos dentro de uma redação especialistas em engenharia, ambiental, civil, elétrica, mecânica e quantas outras mais. Na área médica, cardiologistas, dermatologistas, neurologistas e tantos outros mais. Então, não teremos mais redações, teremos estádios. Então, não se justifica a busca por esses especialistas. O próprio jargão do ofício. O médico ele vai escrever e vai continuar tendo espaço enquanto fonte e nos espaços reservados para opinião, porque é impossível o leitor conseguir entender o jargão da medicina, o leitor conseguir entender o jargão do advogado, ou ele vai se render ao nosso jargão. Então, muito complicada a questão da própria linguagem, da adequação da linguagem para que um especialista em alguma área ocupe o nosso espaço enquanto jornalistas. A outra questão, uma questão defendida, poderá ter dupla formação. Isso é louco. O médico ele fica quanto tempo fazendo um curso de medicina? 4 anos. Ele vai para 5 anos. Ele vai para a residência, são o quê? 2, 3 anos? 7, 8 anos de formação mínima. Aí ele vem para fazer disciplinas básicas do jornalismo, só se for um maluco. Mas vem para fazer disciplinas básicas do jornalismo. Para fazer disciplinas básicas do jornalismo, ele vai cursar 2 anos e meio de curso. Ele estudou 10 anos para ser jornalista. É loucura. Isso não existe. Então, a dupla formação é algo muitíssimo complicado. E outra coisa, as empresas seriam capazes de formar seus próprios profissionais? Não sei se seriam capazes. Mesmo tirando a competência das empresas na formação ou não de profissionais, elas não teriam interesse. É caro, é muito caro. Nós formamos, os cursos de comunicação formam estes profissionais, entregam para as empresas. O que as empresas têm é um programa meio que de aperfeiçoamento e para pegar o estudante que dentro da faculdade tem uma rotina diferente. Então, os cursos de residência, os programas de estágio, estagiar, ou qualquer outro tipo de programa parecido, ele tem o intuito de colocar este aluno recém-formado dentro de uma rotina. Aí sim, mas ele não está preparando jornalistas. A rotina que vocês têm aqui para poder fazer uma matéria, vocês saem com uma pauta, vocês têm um tempo, vocês produzem, isso vai. Volta para o professor corrige, aponta os erros ou as falhas, ou o que ficou faltando, vocês saem com a matéria novamente. Tem matéria que vocês produzem em 2 semanas, em 3 semanas. O que eles fazem nos cursos de residência, por exemplo? Eles colaboram para que vocês entrem dentro de uma rotina, para que tenham uma vivência. E nós não temos esse objetivo de ter vivência, de ter experiência do mercado. Nosso objetivo, enquanto formação, é outra, é de apontar as falhas mesmo, é de apontar aquilo que está legal, mas aquilo que precisa ainda ser produzido, o que avançou, o que não avançou. É o nosso papel de formação, não é? O nosso papel de ritmo de mercado nós não temos e nem temos a pretensão de ter. Então, por isso que aponto algumas dificuldades para a cobertura jornalística ser feita por não jornalistas. É algo inviável. Tá? É algo que, se qualquer pessoa que parar para pensar um pouquinho, aponta N motivos para chegar à conclusão que isso é impossível. Uma outra coisa que gostaria de colocar é que, até pela fala do
presidente do Sindicato das Empresas e pela fala do próprio Supremo, e aí isso eu falo enquanto jornalista, nós, jornalistas diplomados, e é o item 2 da carta que hoje nós distribuímos para vocês e que desde ontem vocês receberam por e-mail, que está no FAESA Digital, está no site da FAESA, e também pontuo isso aqui. Nós, jornalistas diplomados, não somos culpados pela qualidade duvidosa de alguns produtos de comunicação. Tá? A culpa não é do diploma pela qualidade duvidosa de alguns produtos de comunicação. A própria rotina de trabalho dentro das redações precisa ser revista se os jornais, rádios, televisões, as emissoras, as empresas de comunicação querem ter produtos com melhor qualidade. Várias coisas precisam ser repensadas, inclusive a rotina do profissional dentro das redações. Coitado do diploma, não tem culpa de nada e a não exigência dele não vai resolver esse problema. Quanto à decisão do Supremo, queria pontuar 3 coisas que acho que foi um equívoco por parte do nosso excelentíssimo ministro. Jornalismo não é literatura, jornalismo não é arte, com todo o respeito que tenho às duas áreas, mas está longe de ser. E nós, jornalistas, não somos cozinheiros. Tá? Por todo o respeito também aos cozinheiros. Mas, na cozinha, acho que um dos grandes desafios é fazer os pratos mais sofisticados, mais complexos. E o nosso desafio, enquanto jornalistas, é o contrário. É compreender todos os ingredientes para fazer um prato simples. Um prato que possa ser compreendido por um público diversificado. Nós falamos, ao mesmo tempo, para um público diversificado, principalmente jornalistas de rádio e de televisão. Porque o jornal ainda tem um público mais definido, mas o rádio e a televisão não tem. Então, nós falamos para um público muito diversificado e cada vez mais exigente. Tá? Então, nós estamos longe da literatura e da arte e muito menos da cozinha. Tá? E aí, com essa relação da cozinha, eu queria ler um pequeno trecho, mas aconselho que todos façam a leitura, de uma crônica que foi publicada ontem no jornal A Gazeta, uma crônica do Caê Guimarães, que a professora Adriana Bravin me mostrou e que é assim, excelente. Alguém leu aqui? Vou ler só um pedacinho dela, mas vale a pena vocês buscarem. Quem quiser tirar uma cópia também, eu tenho a crônica aqui. Creio ser preciso conhecer os ingredientes, interpretar os temperos, identificar precisamente o ponto de fervura para que a banalização não invada ainda mais o paladar de todos os cidadãos desse país. E ainda creio que os bancos das universidades sejam os lugares certos para se aprender tais receitas. Não existe outro caminho. Tá? O que as empresas buscavam, o que o Supremo defendeu, na verdade, as empresas já tinham. O espaço para os comentaristas, o espaço para a opinião, e tinham isso na televisão, no rádio, no impresso, em todos os espaços tinham isso. Mas o papel da reportagem, do apurar, do ir atrás de uma fonte, do noticiar, continua cabendo ao jornalista, e ao jornalista por formação, porque as empresas não vão formar esse sujeito, porque não interessa a elas formar esse sujeito. Não consigo enxergar num sistema capitalista, num sistema onde os resultados precisam ser cada vez mais rápidos, que as empresas destinem tempo e dinheiro para a formação de qualquer tipo de profissional. Elas querem um profissional pronto, e não um profissional ainda a ser preparado. Também não acredito, Alex, que a gente terá o ensino médio ocupando espaço nos jornais, porque, como você bem disse, bem lembrou, é um tiro no pé. Hoje o leitor sabe, e hoje o leitor tem opção. Quando o leitor não tinha opção, tudo bem, mas hoje tem opção e cada vez mais opção. Então, a exigência do mercado tem que ser outra, por cada vez mais profissionais bem preparados, e não o contrário.
Então, o caminhamento inicial que a gente tinha dado é que, depois dessas falas, a gente pudesse abrir para a mesa, fazer algum tipo de questionamento entre uma posição e outra, réplica. Eu pergunto quem gostaria de fazer isso entre os participantes da mesa e, logo a gente abre, então, para as perguntas aí da plateia. Eu quero fazer um comentário e colocar uma constatação, né? Com relação a que a Mariana falou o seguinte, é verdade, a formação ela é mais importante, ela de fato, o diploma não pode ser maior que a formação, concordo com você, mas nosso país é um país sem cultura educacional. É um país, infelizmente, sem cultura pela educação. Enquanto isso, a obrigatoriedade do diploma é que está nos garantindo a formação. Então, o Brasil é o contrário. A exigência que nos garante. Porque eu até falei para vocês, eu fiquei assim, surpresa quando eu soube da história de aluno querer trancar. Eu falei, não faça isso. Né? Quer dizer, não, para que eu vou pagar se eu posso ir lá e atuar? Outra coisa, nós estamos... Aí que eu vou colocar algumas constatações, algumas nossas reflexões. Com a queda do diploma, nós não temos nenhum regramento que diz quem é que pode tirar ou não. Para as profissões técnicas, como o Zé Carlos falou, representando as empresas, repórter fotográfico, cinematográfico, diagramador, ilustrador, não é necessário diploma de jornalista, e sim o 2º grau, para tirar o registro de jornalista, e ele só pode atuar nessas funções, nessa função. Na carteira dele, no registro, vem lá. Não é registro pleno. Ele não pode escrever, sem nenhum demérito, porque eles são importantíssimos na nossa rotina de produção. Mas eles não podem escrever. Eles só podem ou fotografar, ou filmar, ou ilustrar, e diagramar. E caso faça ao contrário, a gente denuncia. E eles não fazem. Tá? Eles não podem fazer. Né? No caso de outros, tem conflito de legislação. Então, quer dizer, agora aconteceu, houve uma queda. Agora, nem para tirar o registro, enquanto a gente não recuperar, o registro está valendo, mas não precisa nem de 2º grau. Não tem nem de 1º grau. Tem um buraco. E esse buraco é que a gente vai discutir. Por isso é que nós temos alguns analfabetos com registro. A caça da carteira. Tá? Porque eles estão à caça da carteira. No dia seguinte àquela diploma, já ligou um monte de gente para o sindicato. Quando posso me filiar? Quando posso tirar minha carteira de jornalista? Ele falou, não vai tirar. Eu até falei lá no trabalho, eu gosto de Coca-Cola zero e biscoito de gergelim, porque se eu for preso, eu não vou dar carteira para esse povo. E a FENAGE não dá mesmo. Ainda brinquei e tal, com essas brincadeiras que a gente faz. Brincadeira de mau gosto. Né? E prisão especial acabou. Ainda por cima, ainda tem mais essa. Entendeu? Acabou. Deus me livre, isola. Olha só. Com relação assim, à questão de duas questões eu quero colocar para reflexão, para não também monopolizar. O Fabiano vai me chamar a atenção com razão. Olha só. Cadernos especiais de jornais. Os cadernos especiais não seguem a tabela do sindicato. A tabela do sindicato fala que a lauda é R$ 60 a R$ 65. Eles pagam de R$ 10 a R$ 15 no máximo. Tanto Gazeta como Tribuna. Então, eles pagam baixíssimo. Tá? Cadernos especiais. Quem é o patrão das redações? É o marketing e o setor publicitário. Eu posso ter uma matéria linda, como já aconteceu com colegas. Chega uma publicidade ótima, sua matéria de 3 colunas passou para 1. Tá? A maioria do pessoal não está na redação, é verdade. Mas as assessorias de imprensa, hoje, os online, são verdadeiras redações. E precisam de profissionais diplomados, profissionais com formação acadêmica. Um escritor amigo, um bom escritor, amigo do dono, tá? Entre ele e um recém-formado, quem vai ser contratado? Eu queria que vocês pensassem nisso. Tanto na capital e principalmente no interior. Um caso que aconteceu no interior há um bom tempo, isso, que até a gente mandou o cara para a Polícia Federal. Na época de eleição, principalmente eleição para prefeito, o ano que vem que vai ter eleição para deputado estadual, vai acontecer também. Abrem vários jornalecos, principalmente no interior. A maioria para sugar patrocínio da prefeitura. Teve um caso, há muitos anos atrás, me ligou um advogado de um prefeito lá do norte. Olha, aqui no nosso município, tem um cara que é analfabeto, dono de uma farinheira, mas ele abriu um jornal. A noiva dele tem um 1º grau, ela escreve. Tá. O problema é que ele fica ameaçando o prefeito. Ele quer publicidade. E o prefeito falou que não vai dar. Um município desse tamanhozinho.
Todo mundo lê o jornal do homem. E o que eu faço? Eu falei, vai para a Polícia Federal, denuncia ele. Sabe, denuncia. Primeiro, exercício legal da profissão da mulher. E depois, porque ele está ameaçando o prefeito. E esse foi um caso que chegou porque o advogado da prefeitura me ligou. Isso tem um bom tempo, mas isso acontece todos os dias. Nós fizemos um encontro com jornalistas no norte do Estado. Só estou citando os casos, né? No norte do Estado. Tem muito caso, né? Esse é o risco. No norte do Estado. O que tinha de dono de jornaleco, quando eu falei, olha, essa reunião aqui é para jornalista com diploma, mais da metade foi embora. Era dono, acho que o Roberto sabe, está na direção do sindicato, a gente comentou isso, foi embora. Era dono de jornal, porque ele queria saber como é que ele ia escrever, como é que não sei o que, entendeu? Então, a realidade é outra, gente. Vamos abrir o olho, a realidade é outra. Eu queria destacar um ponto que o Zé Carlos comentou. Quando ele falou que assim, o grande mercado está nas empresas, nas prefeituras, nos órgãos. É verdade, quantitativamente é o grande mercado. E esses caras estão produzindo release, fotografia e vídeo release, é uma enxurrada que chega na redação. Quem vai manusear esse material? Eu já tive dos dois lados da banca, eu já fiz assessoria de imprensa. Eu já fiz. Já peguei jornalistas muito espertos que me pegaram no contrapé e viram que eu estava querendo empurrar um negócio que não era grande coisa, e já enrolei muito jornalista também que comprou meu peixe, que nem era tão bom assim. Para o veículo, isso é ruim. Eu penso que os melhores repórteres, né, aquela coisa de ter o olho mesmo, de estar ligado para detectar esse tipo de coisa, para questionar, sabe, tem que ser tinhoso, tem que estar nos veículos, porque esse cara que vai estar lidando com todo tipo de gente, com políticos espertíssimos, magistrados muito, né, espertos, sabe, muito habilidosos, outros colegas que estão na comunicação corporativa também tentando vender o peixe, e aí? Você vai ter gente não qualificada, não preparada na redação para administrar isso? E aí cai num outro problema. Vamos viver de publicar release? Porque aí é aquilo que eu falo da credibilidade. A notícia vai virando commodity. Todo mundo vai oferecer a mesma notícia, a mesma foto? Não adianta. Por isso que eu acho que não há motivo para a gente se desesperar. Eu acho que é uma questão de tempo, a coisa vai balançar agora, vai dar uma sacudida, mas os veículos que quiserem sobreviver vão ter que, sim, investir em jornalistas cada vez melhores, porque é o único diferencial que eles têm para seguir aí. E só queria dar um último alertazinho assim, para vocês. Eu acredito que com essa confusão agora, os freelas, né, o mercado, as coisas que as pessoas oferecem aí para a gente, revista, jornaleco, a coisa tende a ficar ainda pior. Por favor, gente, sigam a tabela do sindicato. Não, se você for fazer qualquer coisa aí na rua, se você chegar lá na padaria e pedir o pãozinho pela metade do preço, o cara não te dá. Eu estiver morrendo de fome, mas não te dá. Não façam isso. Vocês estão se prejudicando. Para mim, eu felizmente, quer dizer, são algum tempo de carreira, algumas coisas que você vai construindo, isso não me afeta. Hoje eu posso botar meu preço para os trabalhos que eu quero fazer quando eu pego um freela. Mas eu vejo tanto colega se lascando. Isso é ruim para vocês, é ruim para uma categoria inteira. Não aceitem isso. Estabeleçam um valor, o meu trabalho vale isso, e se você não quer pagar, beleza, vai fazer com outro. Não permitam ser aviltados desse jeito. Eu só gostaria de pontuar duas coisas. A primeira delas é que uma das defesas para a não exigência do diploma, que foi divulgada pela imprensa, é que em alguns países o diploma não é exigido. Tá? Só que, nos países onde o diploma não é exigido, e que tem uma imprensa organizada, alguns já caminham para a exigência. Então, a gente voltou atrás naquilo que a gente já tinha conseguido, nós voltamos atrás, é retrocesso. Então, em alguns países, eles já pensam na exigência do diploma, e em outros casos, a profissão é muito bem regulamentada. Então, se nós não temos a exigência do diploma, agora precisamos ter uma profissão muito bem regulamentada. A outra questão também divulgada amplamente pela mídia são alguns exemplos de bons profissionais que não são jornalistas e, no entanto, fizeram sucesso ou fazem sucesso na imprensa. Eu nunca vi uma decisão ser tomada pela exceção, porque são o quê? 4, 5, 6, 10 exemplos, mas são poucos exemplos. Então, é uma exceção. Muito
Então, nós vamos encerrando por aqui, agradecendo a disponibilidade, muito, né, a disponibilidade do Zé Carlos Corrêa, da Suzana Tatagiba, do Alex Cavalcante. A gente sabe quanto que é difícil achar uma brechinha na agenda para poder participar. E a resposta que vocês deram de imediatamente confirmarem presença nessa discussão, que é muito importante para a gente, para futuros profissionais, para estudantes. E aí eu desejo uma boa tarde para vocês e muito obrigado. Thank you.